Olá pessoal, bom dia, tô gravando esse vídeo agora de manhã, são 9h30 da manhã e eu gostaria de falar hoje sobre a questão da espera, né? Deus, ele de madrugada, ele me deu esse tema, esse roteiro e a princípio eu ia gravar hoje, mas não ia publicar hoje. Mas aí ele me conduziu a gravar e a postar, a publicar. Porque às vezes nós ficamos ansiosos, né? A gente fica ansioso. E Jesus, ele falou, não andeis ansiosos, né? A gente não deve ficar ansioso, nem se a gente vai comer, nem se a gente vai se vestir, nem se a gente vai beber, quanto mais pelas outras coisas, né? Por sonhos e por qualquer coisa que o nosso coração almeja. A gente não deve andar ansioso, mas a gente deve confiar no Senhor. E Ele colocou esse tema no meu coração. A espera tem um propósito. Então eu tô falando com você que tem um sonho, que tem um projeto, que faz uma oração há muito tempo, até mesmo há décadas, há muitos anos, e ainda não viu algo acontecer na sua vida, ainda não viu um resultado da sua oração, ainda não viu o sim de Deus. Só que a palavra diz que de Jesus vem o sim e dele vem o amém. A palavra diz que ele não dá sim e não, ele sempre tem o sim. E eu já falei um pouquinho aqui no vídeo Jesus Mentiu, né? Falando sobre a passagem que ele fala que tudo quanto a gente pedir em oração a gente vai receber se a gente crer. Eu falo um pouquinho o que é esse tudo. Não é um tudo literal, mas é um tudo que esteja de acordo com a vontade de Deus. E é do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Só que muitas das vezes a gente tem sonhos, a gente tem projetos, a gente tem planos e a gente apresenta esses sonhos ao Senhor e a gente quer que Ele responda exatamente do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. E não é assim, não funciona assim. No mundo natural, existe um tempo para tudo. Em Eclesiastes fala, né? Existe um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Existe o tempo de nascer e existe o tempo de morrer. Existe o tempo de abraçar e existe o tempo de afastar-se de abraçar. Quem lembra aí da pandemia, né? Foi o tempo de afastar-se e de abraçar. Existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. Existe tempo para tudo. Existe o tempo para prantear e existe o tempo para sorrir, para se alegrar, para jubilar. E na terra a gente tem que esperar para tudo. Para almoçar, vai fazer a comida, né? Todo mundo já ouviu aquele ditado: apressado come cru. Então, você tem que esperar a comida ficar pronta para comer. Você tem que esperar para nascer. A mãe tem que esperar o filho e o filho tem que esperar a hora de nascer, né? Você tem que esperar o tempo todo. Você tem que esperar numa fila. Você tem que esperar numa sala de espera para ser atendido, numa recepção, a sua vez, a sua senha. Então, no mundo natural, a gente tem que lidar com a espera o tempo todo. E no mundo espiritual, isso não é diferente. O mundo espiritual, ele respinga no mundo natural. E ele é refletido no mundo natural. Então, princípios que regem o mundo espiritual e a espera, o teste do tempo, ele é um princípio que rege o mundo espiritual, ele é refletido no mundo natural, para que a gente entenda que se na terra a gente tem que esperar, no mundo espiritual a gente também tem que esperar.
e que o tempo de Deus ele é perfeito. O nosso tempo, quando a gente faz as coisas no nosso tempo, a gente pode ser impulsivo, a gente pode errar, a gente pode dar uma palavra certa na hora errada e aí dá tudo errado. Mas o tempo de Deus é perfeito. Deus não se adianta nem se atrasa. Ele faz tudo do jeito dele na hora certa. E a gente tem que lidar com a espera. A gente tem que lidar com o teste do tempo. E todos nós temos sonhos. Eu tenho vários sonhos que ainda não se realizaram. E eu acredito que você que está me assistindo também tem vários sonhos que ainda não se realizaram. Quem sabe você sonha em se casar, quem sabe você sonha em ter tal emprego, em fazer tal viagem. Quem sabe... Desculpa, eu tive que pausar porque passou um carro de som. Passou um carro de som aqui na minha rua agora. Então, quem sabe você tem um sonho de ser mãe, de ser pai, de constituir família, de comprar a sua casa própria, de comprar um carro. E ainda não aconteceu. Mas há tempo para todo propósito debaixo do céu. E por que a maioria das bênçãos que a gente almeja, elas, ao nosso ver, aos nossos olhos, elas demoram tanto? Elas demoram tanto para acontecer. Por que raios Deus nos faz esperar? Qual é o motivo? Qual é a razão? Qual é a justificativa para que Deus ele nos faça esperar tanto para realizar alguns sonhos? E aí eu vou falar aqui alguns motivos pelos quais Deus nos faz esperar. E o primeiro é para que nós perseveremos. Lá em Lucas 18, Jesus ele conta uma parábola do juiz iníquo e da viúva que tinha uma causa. E ela estava constantemente procurando esse juiz e falando: julga a minha causa. E esse juiz ele não temia homens nem a Deus. E ele era iníquo, ele era injusto. Só que de tanto aquela viúva ela importunar aquele juiz, ele falou assim: eu não temo a Deus nem a homem algum, mas essa viúva me molesta, então eu vou fazer o que ela está querendo. E ele julga aquela causa. E aí Jesus ele termina a parábola dizendo: se esse juiz iníquo ele fez isso, será que Deus, que é bom, não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então Jesus ele termina a parábola com uma pergunta: será que quando eu voltar para arrebatar a minha noiva, a minha igreja, eu vou achar fé na terra? Eu vou achar pessoas que perseveraram em oração, sabe? Que confiaram em mim, que confiaram nas minhas promessas, que confiaram que eu ainda realizo sonhos? Então Jesus ele quer que a gente persevere. Ele quer que a gente persevere. O segundo ponto pelo qual Jesus nos faz esperar é para que nós amadureçamos, para que tenhamos capacidade de administrar a bênção que Deus vai nos dar. Eu já falei aqui em outro vídeo um exemplo que você não daria, se você é pai ou se você é mãe,
Você não daria um carro de presente para o seu filho de 5 anos, por mais que ele implorasse e chorasse rios. Porque ele não tem capacidade, ele não tem maturidade para dirigir, ele não tem tamanho para colocar o pé no freio, ele não tem sabedoria para dirigir, ele não aprendeu a dirigir, ele não tem idade para dirigir e ele não tem maturidade para administrar um carro. Então, Deus ele nos faz esperar muitas das vezes para que a gente amadureça, para ir forjando o nosso caráter, para ir nos modelando, para ir nos capacitando, para ir nos preparando para administrar a bênção. E o terceiro ponto pelo qual Deus ele nos faz esperar é para forjar a nossa confiança nele. É para ver se a gente realmente tem fé nele. Porque Abraão ele teve que esperar 25 anos. Ele teve que esperar 25 anos pelo filho da promessa. E sabe o que ele fez durante o tempo da promessa? Ele levantou altares. Ele levantou altares, ele adorou o Senhor. Ele não ficou murmurando. Ele adorava. Ele se relacionava com o Criador. Ele tinha comunhão com o Senhor. Ele estreitava laços. Ele aprimorava sua amizade, o seu relacionamento. Então Deus ele quer que a gente crie intimidade com Ele. Que a gente crie relacionamento, que a gente fique próximo, que a gente fique amigo. Quanto mais a gente ora, mais a gente conhece a Deus e Deus nos conhece. É impossível você conhecer alguém sem conversar, sem saber os sonhos dessas pessoas, sem ouvir ela falando sobre ela mesma, as histórias dela, os traumas dela, os medos dela, os sonhos dela. Quando a gente conversa, quando a gente abre o nosso coração para o Senhor, a gente está entrando na sala do trono e a gente está se fazendo conhecido. E é nesses momentos que Deus ele também se faz conhecido para conosco. E Ele olha nos nossos olhos, Ele segura na nossa mão e Ele fala: eu tenho promessa na sua vida. A palavra, ela é repleta de promessas. E quem mandou a gente orar não foi qualquer outra pessoa senão Cristo, o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Ele falou lá em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Então quem manda a gente pedir aquilo que a gente almeja é o próprio Cristo. Não é pecado pedir. Não é pecado você orar e falar: Senhor, eu tenho esse sonho, eu tenho esse projeto. Tem um provérbio que fala: consagre a Deus todos os seus anseios, todos os seus planos. A palavra diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então tem sonhos que é o próprio Deus quem coloca no nosso coração. Não vem da gente. A gente pensa que é da gente. A gente pensa: não, eu tenho esse sonho. Mas quem colocou aquele sonho no nosso coração não foi o nosso espírito. Foi o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que colocou esse sonho no seu coração. Para que você veja o quão poderoso Ele é de fazer o impossível acontecer. Quando Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel, Deus ele falou: eu vou libertar o meu povo.
E vai ser através de você. Eu vou usar você. Mas quem vai libertar vai ser eu. Eu vou libertar o meu povo. E Moisés saiu da presença de Deus, foi até Faraó e falou: olha, a gente precisa ir sacrificar ao Senhor. E sabe o que Faraó fez? Ele não liberou o povo. Ele aumentou a carga do povo. Antes ele dava ali a palha para fazer os tijolos. Antes ele dava a substância, a matéria, para que se construísse. Mas depois ele falou: não, eu não vou dar mais. Vocês mesmos vão ter que catar e construir. Eu quero a mesma quantidade. E o povo se viu em aflição ainda maior do que antes. E murmurou contra Moisés. E o cenário foi completamente o oposto da promessa de Deus. Às vezes você está orando pela sua família e a situação piora. Isso é bíblico. Você orar e a situação piorar. Mas é porque Deus ele quer fazer um milagre ainda mais esplêndido. Para você ver que quem fez o milagre foi Ele. Não foi a força do seu braço. Foi o poder do onipotente, do onisciente, do onipresente, do eterno. Do Deus poderoso, majestoso, glorioso. Tá bom? Sara e Abraão, a palavra diz que eles já tinham um corpo amortecido. Sabe o que significa amortecido? Desfalecido, quase morto. E Deus, ele fez um casal de idosos, onde a mulher era estéril, gerar um filho, que hoje é uma grande nação. E Israel é o relógio do mundo. Israel é notícia. Em todos os meios de comunicação, Israel é notícia. Em todos os países tem um judeu. No Brasil tem judeu brasileiro. Nos Estados Unidos tem judeu americano. Em Israel tem os judeus israelenses. Deus multiplicou como a areia do mar e como as estrelas do céu, como Ele prometeu. Mas veio de um casal de idosos, onde a mulher era estéril. Sara já não menstruava mais. Sara era estéril. Sara envelheceu. Quem sabe nem tinha mais relações com Abraão, por conta da idade já avançada, ele com 100 anos, ela com 90 anos. Mas Deus aparece a Abraão, confirmando a promessa e fala: olha, daqui a 1 ano ela vai conceber. Ele estava dizendo: volte a acreditar. Acredite, faz a sua parte, que eu vou fazer a minha. Então o milagre aconteceu. Volte a orar. Não desista. Não desista. Volte a acreditar que os sonhos que Deus colocou no seu coração irão acontecer. Eu não estou querendo dizer aqui que Deus ele vai fazer todas as nossas vontades. Igual eu uma vez, poxa, queria tanto que um anjo trouxesse um milkshake para mim agora. O diabo ele pode fazer isso. Se você servir ao diabo, ele faz todas as suas vontades em troca da sua alma. Deus não faz todas as nossas vontades na hora que a gente quer. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas se Deus colocou algo no seu coração e te fez uma promessa, e se é bíblico, a sua promessa é bíblica, então não desista. Creia, tá bom?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci de falar. Não, é isso mesmo. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like para fortalecer o canal. Não deixe de se inscrever. Um beijo e até o próximo. Tchau.